Então, pessoal, eu sou Álvaro e vamos estudar Jung. Bom, eu estava falando no vídeo anterior que pensar, por ocasião do Natal, a questão simbólica da imagem de Cristo enquanto representação coletiva, a gente pensar o arquétipo, o padrão psicológico, né, o partner behaviors, né, de Cristo no mundo que a gente vive, é algo que a própria cultura ainda nos faz pensar, né? A própria sociedade ainda nos faz pensar, os encontros de família, né? Os encontros de pessoas, as festas, as celebrações, os ritos, tudo isso nos mostra que de algum modo o arquétipo ainda vive. O arquétipo ainda está vivo em nós. Então, por exemplo, eu não concordo muito com a ideia de que o arquétipo de Cristo envelheceu. É um arquétipo que já não diz nada a respeito a nós. Acredito que o símbolo, por definição, é algo inesgotável. A criatividade do inconsciente tende ao infinito. E acontece um fenômeno que a gente consegue localizar esse fenômeno, tá certo? Tanto na filosofia, quanto nas ciências humanas, quanto na sociologia, que é o da perda da alma, que os antigos povos já conheciam, mas que o Nietzsche vai falar do modo dele, a morte de Deus, né? Que o Max Weber vai falar do modo dele, o desencanto do mundo, que o Jung, no livro Psicologia e Religião, vai falar do modo dele também, vai dizer mundo desanimado, desanimado tem a ver com a perda da alma. E acredito que o grande trabalho que o psicólogo junguiano deve fazer é no sentido de recuperar a própria alma, né? Se a gente for estudar os livros negros, por exemplo, todo o trabalho dos livros negros do Jung diz respeito ao trabalho de recuperar a alma, né? Da perda ao reencontro da alma. Eu tenho até um mini curso, um seminário inteiro aqui sobre essa questão. Tá? Mas você veja, numa carta datada do dia 5 de maio de 1939 ao professor Hopkins, que é o professor na época, né, da Universidade de Harvard, e Jung, lembrando que 5 de maio de 39 já é o começo ali da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial está começando a se apresentar, né? Jung envia para esse professor o livro Psicologia e Religião e até diz, tomara que você tenha recebido, porque há uma série de questões ali que o Jung vai tratar que muito nos ajudam a pensar a questão da religião e da psicologia da religião. Como, por exemplo, o dado empírico da investigação. Porque Jung, em Psicologia e Religião, vai fazer questão de dizer que é um empirista, ou seja, Jung vai dizer que não faz filosofia platônica, Jung não é um platônico, tá? E que dentro do empirismo é possível colher algo, o dado da revelação, que muito pode nos ajudar em nossos sofrimentos, em nossas neuroses, que é a experiência individual, né? A experiência de cada um de nós. E aí o Jung vai afirmar, como ele já afirmou no próprio Aion, que o Cristo ainda é o grande herói da nossa cultura. Cristo ainda é um símbolo vivo da nossa cultura. Eu sei que com o passar dos séculos, passado o tempo, a humanidade vai perdendo muito dos seus símbolos, vai perdendo muito das suas tradições, mas se historicamente a gente for observar, todo o simbolismo deixado pelo cristianismo ainda é capaz de, para muitas pessoas, revelar algo que a gente entende como sendo o sentido da vida, né? Então, por exemplo, por que é necessário relativizar determinadas afirmações e não tomá-las de um ponto de vista totalizante? Porque quando Nietzsche vai falar da morte de Deus, pode ser verdade que Deus tenha morrido, a imagem divina tenha desaparecido em certos grupos sociais, em certos círculos acadêmicos ou certos círculos intelectuais. Mas se você for para a religião popular, para a espiritualidade popular, se você entrar na igreja, você vai perceber que a imagem divina ainda está ali, né? Em linguagem psicológica junguiana, a imagem arquetípica
ainda está ali. Então, se é possível dizer que o Cristo, enquanto arquétipo, está velho, sobre um ponto de vista sim, também é possível a gente dizer que sobre um ponto de vista não. O que significa? Isso significa o seguinte, que tudo que a gente fala de um ponto de vista junguiano, a gente precisa admitir um sim e a gente precisa admitir um não, né? E quando dizer sim, explicar por que sim, e quando dizer não, explicar por que não. Tá? Jung, inclusive, ele vai dizer, por exemplo, comparando o mito de Cristo, a imagem de Cristo, a certas tradições hindus, a certas mitologias hindus, ele vai dizer que Cristo seria bem aceito enquanto avatar dentro da religião hindu, né? Desconfio eu que a religião hindu possui uma visão de estrutura da realidade, de estrutura ontológica do mundo muito semelhante ao próprio cristianismo. Claro que há suas diferenças. E Jung tinha um medo de que o cristianismo se tornasse simplesmente uma síntese filosófica. Aliás, mais do que uma síntese, menos do que a síntese, um sincretismo, porque o sincretismo é uma síntese falhada, é uma síntese que falhou. Mas o Jung fala que dificilmente a imagem arquetípica de Cristo seria assimilada, por exemplo, dentro do budismo. Porque o budismo é uma tradição introvertida, enquanto o cristianismo é uma tradição extrovertida. Ou seja, há autores muçulmanos, por exemplo, que falam que quando o judaísmo se exoterizou, ou seja, encontrou a sua versão mais popular, o Ocidente ganhou a sua tradição. Né? E o que é o aspecto exotérico do judaísmo? O próprio cristianismo. Né? Então, o cristianismo, enquanto religião popular, enquanto religião salvífica, enquanto religião do amor, que acrescenta a visão coletivista dos judeus, um trabalho espiritual individual, não é à toa que Cristo fala, vim chamar cada um de vós para o lugar do céu, ou seja, o monoteísmo cristão deixa de ser uma aliança, um pacto com a coletividade, com o povo, e para fazer com a alma individual, nós temos um progresso espiritual, psicológico da humanidade, e nós também temos um progresso de todo o simbolismo de toda uma cultura e de uma vasta filosofia que o cristianismo nos traz, que o cristianismo nos favorece. Os encontros que a gente tem hoje, os encontros de Natal, as ceias de Natal, é um pouco, e eu diria que fortemente, né? Fortemente nos traz um pouco dessa vida simbólica que ainda não se perdeu no Ocidente. Tá? É isso, pessoal. Muito obrigado. E vamos estudar Jung.